Incêndio na província de Almeria, no sul de Espanha, faz mais de 10 mortos. O país atravessa uma sufocante onda de calor. O ministro francês da Economia diz que a Europa precisa de ativo seguro para garantir ao mundo que pode emprestar dinheiro à zona euro com segurança. A Comissão Europeia acusa a Meta de violar a legislação europeia. Bruxelas diz que o Instagram e o Facebook criam dependência. Mais de uma dezena de pessoas morreu depois de um incêndio florestal assolar a província de Almeria, no sul de Espanha, em plena onda de calor que está a sufocar o país. Algumas das vítimas, registadas na localidade de Bédar, foram encontradas no interior de veículos queimados, segundo informou o governo regional em comunicado. As estradas foram encerradas e os residentes retirados à medida que o incêndio se alastrava. Quase 500 pessoas estão atualmente deslocadas. Mais de 460 bombeiros, apoiados por dezenas de viaturas e meios aéreos, tentavam travar as chamas que deflagraram quando as temperaturas se aproximavam dos 40 graus. O incêndio feriu ainda várias pessoas transportadas para o hospital. Quase 2 dezenas estão dadas como desaparecidas. A onda de calor que atravessa o país desencadeou alertas meteorológicos de nível laranja em várias partes da Andaluzia nos últimos dias. Além de Espanha, também França, Portugal e Grécia têm vindo a combater incêndios florestais alimentados pelas altas temperaturas e condições de seca. A Europa precisa de um ativo seguro para garantir ao mundo que pode emprestar dinheiro à zona euro com segurança. Foi o que disse o ministro da Economia e das Finanças francês à Euronews, antes das conversações com os ministros das Finanças da União Europeia em Bruxelas. Apesar da guerra no Médio Oriente, as economias europeias têm-se mostrado resilientes, mas para Roland Lescure é necessária uma recuperação. We are not exposed directly to the crisis in the sense that there was no volume issue. We still got oil, we still got gas, we still got fertilizers, but the fact that some of the oil that was flowing is not flowing anymore to Asia has risen the prices, and obviously this has had an impact on our consumers. You know, the oil tanks have been more expensive to fill. Esta semana o governo espanhol propôs um novo instrumento de dívida conjunto da União Europeia no valor de até 850 mil milhões de euros para impulsionar a economia do bloco. As dívidas nacionais seriam agrupadas, leiloadas e em seguida emprestadas de volta ao país. It's an interesting proposal that solve some of the issues that usually debt on top of debt can address. There's one issue that concerns me. I've talked to Carlos about it, and we need to study it further. It's the moral hazard. You know, the fact that if one country transfers the debt to the whole community, that might be an incentive for that country to take more debt. Lescure afirmou que é necessária mais competitividade, bem como uma união dos mercados de capitais para tornar o euro mais forte, profundo e líquido. A Comissão Europeia diz que a Meta violou o regulamento dos serviços digitais. É a conclusão preliminar de uma investigação ao gigante tecnológico norte-americano. Em causa, acusações que a empresa desenhou plataformas como o Facebook e o Instagram para criar uma dependência, sobretudo por parte dos jovens. A Comissão Europeia refere que funcionalidades como o scroll infinito e a reprodução automática de vídeos são viciantes e colocam o cérebro em piloto automático. Os investigadores concluíram que a Meta ignorou dados internos de propósito. É o caso de informações de que a utilização das plataformas a altas horas da noite prejudica o bem-estar mental e físico dos adolescentes. Bruxelas também criticou as ferramentas de gestão de tempo e o controle parental, diz que são ineficazes e que podem ser facilmente contornáveis. A Comissão exige alterações, como a mudança para um design menos envolvente. Quanto à Meta, tem agora um prazo para verificar as provas e responder com uma defesa jurídica. Se estas conclusões acabarem por ser confirmadas, a Meta enfrenta uma sanção financeira sem precedentes, até 6% do volume de negócios global anual, uma multa que pode ultrapassar os 11 mil milhões de euros. A Volkswagen revelou a estratégia para os próximos 4 anos. Um dos planos passa por reduzir para metade o número de modelos que oferece e diminuir o número de variantes específicas por modelo em até 75%. O objetivo é reduzir custos e complexidade. A fabricante alemã está sob pressão devido às tarifas dos Estados Unidos, às margens de lucro mais fracas nos veículos elétricos e à concorrência da China, o maior mercado automóvel do mundo.
Enquanto o Conselho de Administração se reunia na sede da Volkswagen, em Wolfsburg, na quinta-feira, o IG Metall, um dos maiores sindicatos da Alemanha, organizou protestos por todo o país. As manifestações aconteceram junto à sede e a cerca de 20 unidades de produção de várias marcas do grupo. Os representantes sindicais alertaram que a administração corria o risco de um grande conflito com os trabalhadores. Isto depois de se ter tornado claro que a iniciativa de redução de custos incluiria despedimentos em grande escala. A maior fabricante de automóveis da Europa estará alegadamente a considerar a eliminação de 100 mil empregos em todo o mundo, o que representa mais de 15% da força de trabalho. Tenciona também encerrar 4 fábricas na Alemanha: Hannover, Emden, Zwickau, bem como a unidade da Audi em Neckarsulm. Embora a empresa não tenha assumido que haveria cortes de postos de trabalho, admitiu que planeia reduzir a produção de veículos para cerca de 9 milhões por ano face aos atuais 12 milhões. A gigante automóvel alemã tem em vigor um acordo com os sindicatos, celebrado em 2024, que prevê o corte de um total de 35 mil postos de trabalho até 2030. A nova estratégia, porém, poderá levar a empresa a ir muito além disso. A Greenpeace Hungria e a Greenpeace Áustria criaram um mapa interativo sobre o amianto, de forma a ajudar as pessoas a manterem-se informadas e para apoiar as autoridades na determinação da extensão das áreas afetadas. O mapa assinala os casos que já foram documentados e inspecionados, bem como as áreas onde se suspeita de contaminação. O projeto conta com a colaboração dos residentes para garantir uma visão mais precisa e abrangente possível sobre os locais onde é mais urgente agir. Egymás után bővül azoknak a területeknek a száma még a mai napig is, amelyeknek az érintettsége egyértelmű. Például ugye Bécsbe derült ki, hogy számos utcába, magába az aszfaltban van benne, de mégis kiporzik onnan, illetve most például Nagykanizsán derült ki, hogy ott is van egy ilyen azbeszttel érintett terület. O especialista salienta que é necessária uma ação coordenada e centralizada. Olyan hírek is eljutottak hozzánk, hogy Ausztriába, Burgenlandba tervezik egyes bányáknak az újranyitását tesztüzembe, ami úgy gondoljuk, hogy mindenképpen elutasítandó és felháborító, és mi is tiltakozunk, és azt kérjük, hogy a magyar kormány is tiltakozzon ez ellen. O amianto é conhecido como um assassino silencioso. A inalação destas fibras minerais pode levar ao desenvolvimento de tumores até décadas após a exposição. Mint egy kígyó beáll a légáramlásba, és egészen a hörgőkig le tud jutni, és oda nem jön ki. És azáltal, hogy hosszú, ezért nem tudják betokozni a megfelelő falósejtek, és egy állandó gyulladásos állapotot hozhat létre. És ugye egy állandó gyulladásos állapot aztán idővel átalakulhat rákká. Em maio, o ministro do Ambiente húngaro inspecionou um bairro no país habitado principalmente por famílias com crianças pequenas, onde se descobriu que o pavimento da estrada estava contaminado com amianto. A Greenpeace enviou uma carta aberta ao Ministério do Ambiente e ao Ministério da Saúde do país, estando a aguardar uma resposta. Julie já caminha numa liberdade controlada e até tomou o seu primeiro banho de lama. Esta elefanta é a primeira habitante do santuário para elefantes Pangea, localizado entre Vila Viçosa e o Alandroal, no distrito de Évora. É também o último elefante de circo em Portugal. Julie isn't just Pangea's first elephant, but she's also the last circus elephant in Portugal, and in fact the last wild animal in any circus, and that's enormous. It just shows how important it is to marry legislation with sanctuary as well, because you've got to have a solution, you've got to have a place to send these animals. Com 400 hectares de terreno e capacidade para 30 animais, o local apresenta-se como o primeiro santuário de elefantes em grande escala da Europa e uma solução solidária para jardins zoológicos, circos e outras instituições europeias que procuram um lar para toda a vida para elefantes necessitados. Depois de implementada a proibição da presença de animais selvagens nos circos em Portugal, Julie permanecia aos cuidados do proprietário, o Circo Vítor Hugo Cardinali, até arranjar um local apropriado para morar. A chegada desta fêmea acontece depois de um acordo voluntário entre o circo e a organização. Ultimately, there hasn't been any solution for any zoos, circuses or governments who are looking for a place to send elephants in need. And basically that's what we're providing. We're here to work together with those elephant holding facilities and governments to help give elephants a new life. So our experience with Victor Hugo Cardinali has just been incredibly positive. I think as soon as we came to that agreement, we were both just so focused on Julie's welfare and trying to get the best outcome for her
So I just think it's a really good foundation to set to show this is how we're going to work going forward. Por enquanto, Julie é a única habitante do santuário que ainda não abriu ao público. É esperado que em breve chegue a Cariba, outra elefanta africana, também capturada na natureza e com cerca de 40 anos, que vive atualmente sozinha num zoo na Bélgica. A Pangea, fundação do Reino Unido, que inaugurou o santuário com fundos provenientes de várias organizações, também está em negociações com outras instituições sobre elefantes em situações semelhantes. Pelo segundo campeonato do mundo consecutivo, Marrocos foi eliminado pela França por 2-0, desta vez nos quartos de final na quinta-feira, 4 anos depois de ter perdido pelo mesmo resultado nas meias finais. A defesa bem organizada de Marrocos manteve-se firme na primeira parte, mas Mbappé abriu o marcador aos 60 minutos, apontando o seu 8º golo no torneio e o seu 20º no Mundial. 6 minutos depois, Dembélé duplicou a vantagem. Com poucas oportunidades de ataque, Marrocos fez apenas um remate à baliza aos 82 minutos. I pretty much liked everything, but my favorite was the Dembélé score. And the thing I didn't like, nothing. Actually, when Bono saved the penalty. But Bono is awesome, so I'll give him that, even though I'm French. I love the Moroccan team too, so. We had high hopes for Morocco. We really did. Today's a sad day for a lot of people. But Dima Maghreb. Dima Maghreb. A vitória coloca a França na terceira meia-final consecutiva de um Mundial, onde vai defrontar na próxima terça-feira o vencedor do jogo dos quartos de final entre Espanha e Bélgica, marcado para esta sexta-feira.